O professor Fabiano agora vai dar um show para nós aí de direito administrativo. Vocês vão vendo aí, o padrão de aulas, gente, de conteúdo, de resolução de questões, é esse que vocês viram com o Bruno, vocês vão ver direto aí. Realmente facilita, o Bruno é um fera, o Fabiano Pereira é um fera, o Mariotti é um fera, a Júnior, é uma feraça, enfim. O time tá top mesmo, tá, galera? Então vale muito a pena, tá? Cada aula, Luciana, dura 2 horas à noite no curso depois, 2 horas de aula na gravação, tá? Ok? Então, professor, você manda ver aí, chega junto pra galera, beleza? Um abraço, boa noite, estamos por aqui. Alô, Macarrão, boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Um abração pro Bruno aí, o cara é um supra-sumo do raciocínio. Então, vocês estão aí em boas mãos com relação ao raciocínio lógico, pode ter certeza disso. E o meu objetivo com vocês aqui hoje é falar um pouquinho sobre o tal do direito administrativo, né? E aí é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre direito administrativo. Primeiro, coloquei o arquivozinho, não sei se já chegaram a baixar o arquivo, para a gente analisar o programa, o conteúdo que vai ser cobrado em prova da FGV. Dificilmente você tem uma prova da FGV que não cobra uma questãozinha sobre princípios administrativos. Isso aí despenca em tudo quanto é concurso da FGV. E nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios, que é um tópico que você certamente vai encontrar quem sabe 2 questões. Eu falo uma ou quem sabe 2 questões, porque na verdade o conteúdo lá em atos administrativos vai repercutir em poderes, vai repercutir até mesmo em alguns tópicos sobre licitação, pela parte de anulação, revogação. Então, o conteúdo é bastante abrangente, né? Então, por isso que nós vamos focar naqueles tópicos que realmente têm caído com mais frequência em prova. A princípio, quem não me conhece, queria só fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Fabiano Pereira, atualmente eu sou professor de Direito Administrativo, também de Direito Eleitoral, aqui no ponto, e, paralelamente às minhas funções docentes, eu também exerço o cargo de analista judiciário do TRE de Minas. Então, por todos os desafios que vocês vão passar a partir de agora, eu também já passei. E acompanho, né, alunos do Brasil inteiro, estou se preparando para o concurso público. E uma coisa é certa, não vai ser fácil. Isso a gente tem que deixar bem claro, não se iluda, a batalha vai ser árdua. Agora, uma coisa eu também posso antecipar. Com certeza valerá a pena. Você vai se privar aí de muitas e muitas noites de sono, vai se privar de muitos churrascos, né? Para quem está morando aí no Rio de Janeiro, vai se privar de muitos dias de praia, mas o fato é que tudo valerá a pena. Pode ter certeza disso, tá? Quando você chegar lá no final da estrada, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, se eu soubesse que era tão bom assim, trabalhar no MP do Rio de Janeiro, ser servidor público, eu já teria feito isso há mais tempo. Com certeza. Pode anotar aí, para depois você me mandar um e-mail. Professor, bem que você falou que realmente valeu a pena, tá? Eu, particularmente, não me arrependo, né? O único arrependimento meu, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais. Eu trabalho só de meio-dia às 18 no tribunal, né? Então acaba que você tem um tempo muito grande disponível na parte. No Rio de Janeiro está no céu, né? Teria de manhã disponível para a praia, depois de 18 horas ir para a praia. Então seria uma maravilha. Agora em Minas, né? Somente no norte de Minas, está meio difícil a gente encontrar até água, né? Minimamente o tal da praia. Mas o fato é o seguinte, eu gostaria de deixar um recadinho aqui, que é o seguinte. Olha, a primeira coisa que você vai ter que fazer este final de semana, se ainda não fez, é sentar e se programar. Vamos ser bem realistas, vamos ser bem sinceros. Quem não se planeja nos estudos para concurso público não atinge o resultado almejado. Isso é fato, tá? Isso é fato. Salvo raríssimas exceções que nós vamos encontrar por aí. Mas se você não tiver um planejamento, pode ter certeza que vai ficar muito mais difícil atingir o seu objetivo. Então, você vai sentar esse final de semana e vai se programar. Olha, por dia, quanto tempo de estudo eu tenho? Aí, depois que você descobrir qual o tempo de estudo que você tem, você vai dividir esse tempo disponível pelas disciplinas que você tem que estudar, tá certo? E isso não é só durante uma semana, não.
Isso você tem que se programar até a véspera da prova. Porque só assim você vai saber se terá condições de estudar todo o conteúdo até a data da prova ou não. E é facinho, tá? Para vocês planejar, você pode entrar no Google e digitar lá, planilha de estudos, planejamento de estudos, pronto. Você vai encontrar aí uma dezena ou mais de uma dezena de modelos de planilha de estudos. Então você pode pegar aquele modelo que mais se adapta ao seu perfil, preencher e seguir esse planejamento de estudos, tá? Lembre-se, é muito, mas muito melhor você ter um planejamento, entre aspas, mal feito, sem perfeição técnica, do que não ter um planejamento. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. E essa é a coisa mais certa que existe. Ok? Faça isso, e aí você pode ter certeza que tudo vai ficar mais fácil a partir de então. E olha só, então já que nós falamos um pouquinho aí sobre essa parte inicial, nós vamos agora dar uma analisadinha no conteúdo de direito administrativo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente trabalhar junto aqui na tela esse conteúdo. Olha só, eu trouxe aqui para demonstrar o conteúdo. Essa aqui é uma divisão que eu coloquei. Não necessariamente você tenha que estudar nessa divisão que eu coloquei, tá? Mas esse aqui é um conteúdo que eu costumo utilizar nos cursos aqui no ponto, tá? É a divisão do conteúdo. Então você tem que estudar princípios do direito administrativo. Isso cai demais em provas da FGV, mas cai muito mesmo. Vou ter que estudar também atos administrativos, tá? Esse aqui é o conteúdo todinho de atos, não tem como correr de nada. Falou que atos administrativos tem que estudar. Olha que beleza. Contratos administrativos, 2 pontos. Formalização e espécies. Ou seja, quando nós falamos de contrato administrativo, formalização e espécies, nós estamos falando de tudo. Na verdade, tudo que se refere a contrato administrativo, você tem que estudar. Ah, mas quando fala formalização, não é só aquela parte inicial que apresenta as características do contrato, não? Não. É complicado. Porque formalização é uma expressão muito ampla. A gente não consegue saber exatamente o que a banca quis pedir. Então é muito arriscado você se restringir, por exemplo, às cláusulas exorbitantes. Por quê? Podem ser cobradas cláusulas exorbitantes? Pode, mas não necessariamente vão cobrar somente cláusulas exorbitantes. Então está muito amplo. Pode estudar todo o conteúdo de contratos administrativos. Tá certo? Agora, olha que interessante. Conteúdo de licitação. Eu estou colocando isso porque, a princípio, parece que é um conteúdo muito pequeno, né? Olha só. Licitação e suas modalidades. Ou seja, licitação... Vamos interpretar isso aqui. Licitação, ponto final. O que é licitação, ponto final? Tudo de licitação. Porque quando cobra licitação e suas modalidades, está cobrando a Lei 8.666, inclusive as suas modalidades. Porque se quisesse cobrar só as modalidades, a banca colocaria licitação, 2 pontos, modalidades. Então estaria cobrando apenas as modalidades. Tá vendo? Então está complicado. Do jeito que o edital foi elaborado pela banca, você tem uma margem muito grande. Então, baseando-se no princípio da precaução, eu aconselho que você estude todo o conteúdo. Pegue a lei de licitação e vai estudar todo o conteúdo. Inclusive, até a parte de crimes. Por quê? Porque está dentro da programação. Ok? Ah, mas é muito complicado. Nós temos tempo para isso. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que nós temos tempo para estudar todo esse conteúdo, tá? Inclusive, olha que bacana, regime diferenciado de contratações públicas, tá? Beleza. Serviços públicos. O que nós temos que estudar aqui sobre serviços públicos? Bem, como a banca simplesmente colocou serviços públicos ponto final, nós vamos ter que estudar tudo também. Vamos ter que estudar, basicamente, a Lei 8987/95 na íntegra, tá? Lei 8987/95, na íntegra, que fala sobre permissão, que fala sobre concessão. E ainda, vamos ter que estudar aquela parte teórica, que está nos livros de direito administrativo. Que parte teórica? Aquela que trata especificamente de conceito, classificação dos serviços públicos, competência. Então, esses 3 tópicos aí também vamos ter que estudar. Não tem para onde correr, não. Professor, vou precisar estudar parceria público-privada? Não.
A FGV, quando cobra parceria público-privada, ela coloca esse item expressamente no edital, tá certo? Então você não vai precisar estudar, menos mal. É um conteúdo bem maçante, vamos dizer, né? Tá ali estudar PPP, tá? Alguém perguntou, pode ficar tranquilo aí, Clarice, eu vou chegar. Não se assustar por enquanto, não. Alguém perguntou aqui, foi o Magno, se também cai pregão. Não. Pregão não precisa estudar, porque a banca não fez nenhuma menção, direta ou indireta, ao pregão, tá certo? Não precisa estudar. Mas vamos lá. Continuando aqui, o nosso conteúdozinho básico de direito administrativo, né? Aí depois vem responsabilidade civil do Estado, extracontratual do Estado, que é a mesma coisa. O que você precisa estudar aqui? Aqui é todo aquele conteúdo teórico, tá? Falou que é responsabilidade civil do Estado, tudo. Desde evolução, responsabilidade objetiva, subjetiva, pelos atos legislativos, do judiciário, tudo. Tudo que envolve responsabilidade civil tem que estudar. A parte teórica, a parte jurisprudencial, sim. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, a FGV, ela costuma se aprofundar um pouquinho, tá? Independentemente de se tratar de cargo de técnico ou analista, ela costuma se aprofundar um pouquinho. Então nós vamos ter que estudar um pouquinho de jurisprudência, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que estudar, não tem para onde correr não. Ok? Vamos continuar então. Depois de serviços públicos, tem um outro tópicozinho, que é um tópico sobre controle da administração pública e a lei do mandado de segurança, tá? Olha só, quando nós falamos aqui em controle da administração pública, nós estamos referindo também a um tópico, né, que é bastante teórico, tá? É aquele tópico que fala sobre o controle interno, o controle externo da administração, é aquele tópico que fala sobre o Tribunal de Contas da União, a forma de controle que ele executa, poder legislativo atuando, suspendendo atos do executivo, enfim, também é um tópico bem completo. Então, nós temos que fazer uma abordagem bem legal, bem objetiva e direta, tá? Lei de mandado de segurança é pequenininha, então pode ficar tranquilo. Com meia hora de leitura, você consegue fazer um estudo bacana da lei de mandado de segurança. Geralmente, o estudo do mandado de segurança em si já está dentro do estudo do controle da administração. Quando nós estudamos o controle efetuado pelo Poder Judiciário. Geralmente já está ali dentro, mas a banca resolveu colocar um tópico à parte, porque provavelmente ela vai cobrar uma questão, tá? Provavelmente uma questão está certa sobre a lei de mandado de segurança. Então, não tem jeito, você tem que fazer uma leitura bem atenta dessa lei, tá? Continuando. Lei de improbidade administrativa, uma novidade, né? Praticamente todos os concursos estão cobrando a lei de improbidade administrativa na íntegra, tá? Do primeiro ao último dispositivo. E a lei 12.846, de 2013, que é a lei anticorrupção. Tanto a lei até que em relação à lei de improbidade administrativa, a FGV, de vez em quando, ela cobra, ela cobra um pouquinho de jurisprudência. Não vou dizer que é muita coisa, não. Em 90% das questões, nós temos a interpretação literal do texto legal. Interpretação não, né? A cobrança literal do texto legal. 90% das questões, tá? Lei anticorrupção é uma lei relativamente nova. A FGV já cobrou anteriormente? Já. Cobrou literalmente o texto do dispositivo legal. Então é ler a lei mesmo, não preocupar com mais nada. Tá? A lei de corrupção ela é pequena, quer dizer, ela é relativamente pequena, mas provavelmente uma questãozinha a FGV vai cobrar. Porque é um conteúdo que é fácil elaborar questões. A lei tem muitas exceções, a lei tem muitos parágrafos, incisos, então é facinho elaborar questões. Pode dar uma lida com bastante calma, tá? Aproveitando, o Cabral está perguntando se quando o edital fala, né, licitação e suas modalidades, não dá margem para se cobrar o pregão. Margem para se cobrar o pregão? Dá. Só que, analisando os outros editais da FGV, que foram parecidos, a gente percebe que quando a FGV costuma elaborar o edital nos moldes que foi o edital do MPE, do Rio de Janeiro, ela não cobra o pregão, tá? Então é nesse critério que nós estamos nos baseando. Então, dificilmente, vou falar que é impossível não, mas seguindo, né, o que aconteceu nos últimos 20 concursos, por exemplo, não vai cobrar. Só se a banca doidar vai resolver cobrar, né? Mas pode estar tranquilo. Eu não estudaria não, porque é free, não vale a pena não. Aí nós vamos ter que estudar ainda parcerias voluntárias, que é a lei 13.019, uma lei recentíssima, né? Vocês vão encontrar pouquíssimas questões sobre o tema, mas é uma lei fácil de estudar também, não tem muitos detalhes não.
lê o conteúdo da lei umas 2 ou 3 vezes, porque quando fala em lei, pode ter certeza que depois uma questãozinha a FGV vai cobrar. Aí depois vem recursos administrativos, né? Ou seja, as espécies de recursos, prazo, processo administrativo, prescrição administrativa. Isso aqui geralmente a gente estuda dentro de controle da administração pública, tá? Eu coloquei separado aqui, mas depois, quando a gente tiver durante o curso, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso aí. Eu vou fazendo as remissões para vocês. E agentes públicos. Na verdade, quando a gente fala aqui em agentes públicos, nós vamos estudar apenas aquele conteúdo teórico, tá? Ou seja, aquele conteúdo doutrinário. O que é regime jurídico único, o que é estatuto, o que é regime seletista, o que é contratação administrativa temporária, que é o REDA, né, que a FGV adora cobrar, que é o regime especial de direito administrativo. Então ela quer só cobrar os aspectos gerais. Ela não está cobrando aqui o estudo da legislação, do estatuto do servidor, não, tá? Pelo menos nesse tópico, beleza? E aí, a Patrícia acabou de perguntar se cai a lei 9784/99. Não. Quando fala processo administrativo, está cobrando só os aspectos gerais, tá? Não vai cobrar um dispositivo específico sobre a lei 9784/99, não. E por último, intervenção do Estado na propriedade, tá? A FGV também, não sei porquê, a FGV adora cobrar esse último tópico em seus concursos. Falou que é tribunal MPE, ela coloca esse item, tá? Então nós vamos ter que estudar de qualquer maneira. Eu, assim, se eu pudesse indicar um tópico que vocês teriam que ter uma atenção especial, eu indicaria esse último tópico. Eu digo atenção especial, não é que é um tópico que cai com frequência, não. É um tópico que, na verdade, não é muito cobrado por outras bancas. Então você não tem uma gama muito grande de questões para treinar os seus conhecimentos. E é um tópico que tem muitas peculiaridades. Então, se você nunca estudou, vale a pena dar uma olhadinha nesse tópico com bastante atenção para se resguardar, tá? Porque pelo menos uma questãozinha aí também, se nós formos levar em conta as últimas provas aplicadas pela FGV, você vai encontrar em prova. Então, você tem que estar bem preparado em relação a esse conteúdo, tá certo? Olha só, esse é o conteúdo que nós temos que estudar sobre direito administrativo. O conteúdo é grande, tá? Vou dizendo, o conteúdo é grande, pode começar a se programar, porque senão você vai suar para finalizar todo o conteúdo que é dado da prova. Lembrando que você tem outras disciplinas também que tem um conteúdo muito grande para estudar. Mas é perfeitamente possível. E a grande vantagem do nosso curso aqui é que nós vamos focar aquilo que efetivamente tem sido cobrado nas últimas provas da Fundação Getúlio Vargas. Então essa é a grande vantagem desse curso. Então nós vamos fazer o quê? Analisar as últimas provas. Quando eu estiver aqui transmitindo os conteúdos, eu já vou focar em cima daquilo que tem uma grande probabilidade de cair. Então você vai chegar no dia da prova e falar, poxa, o professor falou isso, e vai começar a numerar. Então, o que é falado aqui dentro de sala de aula, pode anotar e rever depois, porque com certeza você vai encontrar em prova. Então, essa é a grande vantagem do nosso curso. Então, apesar do curso ser, e o conteúdo ser bastante extenso, nós vamos ter condições de analisá-lo de uma forma bem objetiva e direta, favorecendo, assim, o seu estudo. Principalmente se você não está com o tempo integral para estudar. Então, você tem que otimizar o seu estudo e fazer as suas horas se multiplicarem. Você não tem escolha, tem que ser assim, né? Então, pode contar conosco. Beleza? Então, vamos lá. Ficou combinado a gente falar um pouquinho aqui sobre os princípios da administração pública, né? Ou, conforme está escrito no edital, os princípios administrativos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a FGV adora ter, mas cobra a questão meio. Dificilmente tem um edital, dificilmente tem uma prova que você não encontra uma questãozinha sobre princípios administrativos. Os princípios básicos da administração pública, aqueles que são considerados expressos, eles estão lá no caput do artigo 37 da Constituição. Quais são eles? São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É o chamado LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha só, dentre esses 5 princípios, 2 que a FGV adora. Vou falar rapidamente sobre os 5, mas tem 2 aí que são marcantes em provas da FGV. Quais são eles?
princípio da legalidade e princípio da eficiência. A FGV adora cobrá-los em prova, tá? Então pode estudar a exaustão, pode se aprofundar no estudo dos dois, porque com certeza você vai encontrar uma questãozinha abordando em prova. Tem mais dois também que ela gosta demais, vamos falar daqui a pouquinho. Está fora dos princípios expressos, né? Agora vamos lá, rapidamente. O que é importante você saber sobre esses princípios básicos da administração pública? Primeiro, princípio da legalidade. Primeiro você tem que saber o seguinte, olha, não há hierarquia entre os princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição, tá? Todos estão no mesmo patamar hierárquico. Então, de vez em quando, a FGV coloca uma questãozinha lá falando, o princípio da legalidade é mais importante do que o princípio da eficiência. Errado. O princípio da supremacia do interesse público é mais importante que o princípio da legalidade. Errado. Tem nada disso. Todos estão no mesmo patamar hierárquico. Beleza. Aí vamos analisar aqui o princípio da legalidade. O que vocês sabem? De lei. Então, o que diz o princípio da legalidade? Bem, ele se divide, ele se desdobra em dois sentidos. Eu posso estudar o princípio da legalidade, levando em conta os particulares, nós, de uma forma geral, né? E estudar o princípio da legalidade, levando em conta a administração pública. Então, o que seria o princípio da legalidade em relação aos particulares? Qual o efeito dele? Eu preciso saber para responder a questão de prova. Bem, você precisa saber, primeiramente, que ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. E esse artigo 5º, inciso 2º, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, só uma lei, que é aquele ato que nasce lá no Poder Legislativo, é que pode nos obrigar a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Tá certo? Por exemplo, eu, Fabiano, em particular, esquece que sou servidor público, tá? Fabiano, em particular, eu posso ligar o meu computador, meu notebook, 8h30, 20 horas e 30 minutos, para transmitir uma aula online para você? Posso. Por que eu posso? Eu posso porque não existe uma lei proibindo. Acabou. Agora, vamos supor que os professores estavam ficando muito cansados por ministrarem aulas de madrugada e aulas à noite, e aí muitos estavam sendo aposentados por invalidez e por aí vai. Eu só sei que em determinado momento foi votada e aprovada uma lei que dizia o seguinte: os professores ou profissionais de áreas afins estão proibidos de ministrar aulas pela internet, online, ao vivo, após as 20 horas. Acabou. Sob pena disso e daquilo, né? Acabou. Eu não posso mais fazer isso, porque agora tem uma lei proibindo. Ô, professor, mas em vez de ter uma lei, vamos supor que, sei lá, fosse editado um decreto presidencial, um decreto regulamentar proibindo que você ministrasse essa aula à noite. E aí, mesmo assim, você seria obrigado? Não. Aí eu não seria obrigado. Por quê? Porque decreto não é lei. Decreto regulamentar é ato administrativo, está abaixo da lei. Então, só lei pode me proibir de fazer alguma coisa, ou então me obrigar a fazer alguma coisa. Tá certo? Isso é o particular. E o que significa a legalidade em relação à administração pública? Significa que o agente público ele só pode agir quando a lei autorizar ou quando a lei determinar. Então, o agente público ele é uma espécie de marionete da lei. A lei está aqui em cima, ó, e a lei fica aqui, guiando o agente público. É uma marionete da lei. Acabou. Só faz o que a lei autoriza, só faz o que a lei determina. Tá certo? Então, vamos supor, eu, Fabiano, estou lá no TRE, servidor público, e preciso praticar um ato X. Procurei tudo quanto é tipo de lei que você possa imaginar. E constatei que não existe lei autorizando que eu pratique aquele ato, e não existe lei dizendo como é que eu devo fazer aquilo. A princípio, eu posso praticar o ato? Não. Como eu sou a marionete da lei, se não existe lei dizendo que sim, nem que não, e nem como fazer, eu vou ter que cruzar o braço e não vou poder fazer nada. Esse é o raciocínio para a prova. Tá certo? Beleza aí? Então, cuidado. A FGV costuma muito dizer o seguinte: olha, para a administração pública, tudo que não é proibido é permitido. Errado.
Essa afirmativa se aplica aos particulares. Tudo que não é proibido aos particulares é permitido. Então, se não existe uma lei me proibindo de efetivamente ministrar essa aula à noite, é porque eu posso ministrar essa aula à noite. Ok? Agora, veja só. O princípio da legalidade ele tem 3 constrições, 3 exceções, que vira e mexe são provadas em prova. Ou seja, algumas situações que eu vou ter que obedecer um ato que não é lei. Certo? Quais são esses atos que eu vou ter que obedecer, mesmo não sendo lei? Medida provisória e os decretos que instituem o estado de defesa e o estado de sítio. Tranquilo? Então, basicamente, é isso que você precisa saber sobre o princípio da legalidade. Na sequência, nós temos o princípio da impessoalidade. De forma ampla, o princípio da impessoalidade, ele é muito cobrado em provas da FGV sob duas vertentes. Quais são elas? Primeiro, o princípio da impessoalidade pode ser estudado partindo-se do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. O parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição é aquele que diz o seguinte, em outras palavras, tá? A administração, ela tem que divulgar os seus atos. E para isso, ela pode fazer campanhas publicitárias. Essas campanhas publicitárias terão caráter educativo, caráter de orientação social. Ah, professor, então você liga a televisão e fala assim, o ProUni é bom demais, porque é isso e aquilo, etc. O governo federal é isso e aquilo, etc. Graças a Deus. E o governo do Rio de Janeiro está fazendo isso e aquilo. Isso aí, então, é com base na Constituição, artigo 37, para primeiro? É. Só que aí vem a última parte desse dispositivo, fala o seguinte, mas, quando essas campanhas publicitárias estiverem sendo realizadas, o agente público não pode se valer da oportunidade para se autopromover. Ele não pode tirar uma casquinha para ficar mais conhecido, para ficar mais famoso às custas do dinheiro público, às custas das campanhas publicitárias de governo. Tá certo? De administração. Não pode. Por exemplo, vamos supor que a popularidade da presidenta Dilma está muito legal, ela vai chegar para a equipe de ministros e fala o seguinte, eu é que vou ser a garota propaganda do ProUni. Então, os próximos comerciais que forem divulgados da ProUni, eu é que vou ser a garota propaganda. Pode fazer isso? Porque aí ela estará ferindo o princípio da impessoalidade. Ô, professor, e o prefeito Eduardo Paes que é o prefeito do Rio, né? O prefeito Eduardo Paes, ele pode dar à Avenida Visconde do Rio Branco o nome da mãe dele, para homenagear a mãe pelos 80 anos que ela está fazendo? Pode ou não? Se ele fizer isso, ele estará violando o princípio da impessoalidade. Está se valendo do cargo que ocupa para dar um presente para a mamãe, para homenageá-la. Se ele pode homenageá-la, eu que sou um Zé Mané também posso. Por que ele pode ou não pode? Só pelo cargo do prefeito? De jeito nenhum. Tá certo? Beleza aí? É a primeira vertente do princípio da impessoalidade. E a segunda vertente é o seguinte, o princípio da impessoalidade impõe para a administração pública a obrigatoriedade de conceder tratamento isonômico para todos os administrados. Por isso que o princípio da impessoalidade ele também é estudado como sinônimo de princípio da isonomia. Tá certo? Então, eu sou atualmente servidor do TRE. Aí, eu, durante a eleição, tenho alguns colegas que estão se candidatando ao cargo de vereador. Aí, né, estão lá com propaganda eleitoral para tudo quanto é lado. Bato o olho na propaganda eleitoral dos colegas e falo, não estou vendo. E aqueles caras que eu não gosto, menino, só bato o olho e falo, esse aqui agora vai ser multado. Poxa, eu estou me valendo do cargo que eu ocupo para conceder um tratamento privilegiado para os meus amigos, para prejudicar os meus inimigos. Então, eu estou violando o princípio da impessoalidade. Tá certo? E olha só, tem uma questãozinha que já caiu em prova da FGV, que ela é fantástica. E quando cai, o pessoal erra muito. É a questão
do funcionário ou servidor de fato. Quem é o funcionário de fato? Funcionário de fato é diferente de funcionário de direito, tá? Vamos supor o seguinte, imaginemos que um caboclo tenha feito um concurso para o cargo de analista processual do MPR, do Rio de Janeiro. Tá? Ele exige o quê? Qual o requisito para ingressar nesse cargo? Curso superior em direito. Ok. Não me pergunte por quê, mas coxinha, que é formado em serviço social, ele fez para analista processual, foi aprovado, foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Mas não tem jeito, a pessoa exige direito. Eu sei, mas nós estamos falando de administração pública. Tudo é possível, tá? Já vi muita coisa, né? Antes de ser servidor, era advogado, né? E atuava especificamente com direito administrativo. É cada coisa que você vê que você não acredita. Quando você trata de administração municipal, então, é coisa que você fala, não, eu acho que esses caras não conhecem a lei. Eu acho que não tem advogado na cidade. Procurador municipal, né? É mais ou menos por aí. Então, o que acontece? Esse caboclo era formado em serviço social, tomou posse, entrou em exercício no cargo de analista processual que exigia formação em direito, tá? 6 meses depois que ele já estava trabalhando, a administração descobriu. Moço, mas como é que nomeou um cara desse e entrou em exercício? Você tá doido? Não pode não. A nomeação foi ilegal. Só que durante 6 meses ele praticou um mundo velho de ato. Ele praticou um bocado de ato como analista processual. E aí, esses atos que ele praticou como analista processual vão ser anulados? Sabe por quê? Em virtude do princípio da impessoalidade, quando um agente público pratica um ato administrativo, esse ato é imputado à própria administração e não ao servidor público em si. Então, naquele momento ali, quem estava praticando o ato não era coxinha, era o Estado do Rio de Janeiro, por meio do órgão chamado Ministério Público Estadual. Tá? Então, o ato que praticou foi o Estado do Rio de Janeiro, por meio de um servidor, que o Estado não tem braço, não tem perna, não assina. Então, aquele ato vai ser um daqueles atos que ele praticou durante os 6 meses, todos serão mantidos. Mantidos com fundamento na teoria do funcionário de fato. Ou seja, ele não era funcionário de direito, por quê? Porque não estava legalmente investido no cargo público. Não foi tudo certinho, como manda a lei. Ele não era funcionário de direito, mas ele era um funcionário de fato. De fato, ele estava trabalhando. De fato, ele estava exercendo uma função pública. Então, os atos que ele praticou têm que ser preservados. Com base em qual princípio? Princípio da impessoalidade. Quando cai isso, é um desespero. Eu não sei por quê. Beleza? Temos um terceiro princípio, que é o princípio da moralidade. Esse é muito básico. Princípio da moralidade é aquele que exige que os administradores públicos, os agentes públicos, atuem com honestidade, atuem com retidão, atuem com probidade no trato com a coisa pública. Tá certo? Não vou nem me estender, porque eu costumo abordar isso aqui um pouquinho mais, é quando a gente fala da lei de improbidade administrativa. Tá certo? Mas o princípio da moralidade está previsto expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Temos um quarto princípio, que é o princípio da publicidade. E o que é que impõe o princípio da publicidade? Bem, ele impõe que os atos da administração sejam públicos, que eles sejam divulgados para o maior número possível de pessoas, para o maior número possível de administrados. E qual é o instrumento oficial de divulgação dos atos da administração pública? Esse instrumento é chamado de Diário Oficial. Tá certo? Aí a FGV foi lá na prova e cobrou a seguinte afirmativa: todos os atos administrativos devem ser publicados no Diário Oficial. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque existem alguns atos administrativos que não precisam ser divulgados, não precisam ser publicados em Diário Oficial. São chamados atos administrativos internos.
Mas eles vão ser publicados onde, professor? Vão ser divulgados por qual ferramenta? Bem, eles são divulgados através não, né? Por meio dos boletins internos do órgão. Então, o MPE, ele tem um boletim, um jornalzinho interno em circulação. Então, pode-se publicar essas informações, esses atos internos, apenas nesses boletins internos. Não precisa publicar no Diário Oficial. Por quê? Porque são informações que não afetam terceiros, não afetam pessoas que estão fora da administração. Por isso, é dispensável o Diário Oficial. Ok? Ou então, a FGV pode cobrar na prova a seguinte afirmativa. Todos os atos administrativos devem ser publicados. Ponto final. Não colocou Diário Oficial final, não. Só não vou. Todos os atos administrativos devem ser publicados. Ponto final. Também está errado. Aí já é uma outra interpretação, né? Por quê? Porque existem alguns atos administrativos que são sigilosos pela sua própria natureza. Então, eles vão ser mantidos no sigilo. Não serão divulgados na imprensa oficial. Quer um exemplo? Atos que coloquem em risco a segurança do Estado. Atos que coloquem em risco a segurança da sociedade. O Exército acabou de comprar um armamento pesado. Aí você acha que ele vai divulgar, publicar no Diário Oficial qual foi o armamento que comprou? Item por item? Eu acho que não. Está dando de bandeja essas informações para que terceiros possam planejar alguma coisa e pegar aquele material, né? Roubar aquele material. Por isso, é que se o ato coloca em risco a segurança da sociedade, segurança do Estado, ele não será divulgado. Beleza? Tranquilo aí? E lembre-se bem, a publicação de um ato administrativo não é condição de sua validade. Tá certo? É sim uma condição de eficácia. Certo? Não é condição de validade, é condição de eficácia. Ou seja, às vezes um ato administrativo ele não é publicado e mesmo assim ele vai ser considerado válido, vai ser considerado em conformidade com a lei. Legal. Por quê? Porque ele não foi publicado no Diário Oficial, mas ele é um ato interno, então ele não exigia essa publicação. Mas isso não quer dizer que ele é ilegal, tá certo? Então, essa publicação é condição de eficácia, e não uma condição de validade do ato administrativo. Tranquilo até aí? Pois temos ainda um outro princípio, que é o princípio da eficiência. E o que você tem que saber sobre o princípio da eficiência? Primeiro, o princípio da eficiência, quando a Constituição foi promulgada, ele era considerado implícito. Tá? Por que implícito? Porque se você fosse ler o caput do artigo 37, só estava escrito lá legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Só tínhamos 4 princípios, não tinha eficiência. O princípio da eficiência somente se tornou expresso com a promulgação da emenda constitucional 19/98, 4 de junho de 98. Aí sim ele foi introduzido no texto da Constituição e se tornou expresso. Certo? Esse princípio da eficiência, ele pode ser estudado também sob 2 vertentes diferentes. Por quê? Porque ele se impõe à administração como um todo e também se impõe aos agentes públicos. Por exemplo, o que significa dizer que a administração pública tem que ser eficiente? Bem, se eu estou dizendo que a administração pública tem que ser eficiente, eu estou dizendo que ela tem sempre que buscar a melhor relação custo-benefício. Ela tem sempre que vislumbrar a melhor qualidade possível, gastando sempre a menor quantidade de recursos. Então, é qualidade máxima, custo mínimo. Essa é a relação custo-benefício. Se ela está conseguindo implementar essa relação, ótimo. Então, estamos falando em administração pública eficiente. E essa eficiência também repercute em relação aos servidores públicos. Por quê? Porque com o advento do princípio da eficiência, os servidores públicos começaram
a ser submetidos ao famoso estágio probatório. E agora, servidor público que não tem uma boa avaliação durante o período do estágio probatório, ele não pode ser considerado eficiente, não pode ser considerado produtivo. Portanto, ele vai ser exonerado. Não irá adquirir a tão sonhada estabilidade. Tá vendo? Isso é consequência do princípio da eficiência. Ok? Então, veja. Eis os chamados princípios básicos da administração pública. Os expressos, que estão escritos com todas as letras no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Mas existem ainda dois princípios que não estão no caput do artigo 37, mas que a FGV adora cobrar em prova. Mas, cara, é pouco, não. Cai é muito. E quais são esses princípios? O primeiro deles, princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado. E o que é que nos diz esse princípio? O princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado é o princípio que garante à administração pública uma série de prerrogativas, uma série de vantagens quando ela for se relacionar juridicamente com particulares. Então ela vai ter vantagens? Vai. Porque quando você vai comprar um carro do Coxinha ou do Doquinha, o que vai acontecer? Vocês estarão no mesmo nível na relação jurídica. É uma relação horizontal. Agora, quando nós envolvemos a administração pública, olha o que acontece. A relação se torna vertical. Aqui em cima está a administração pública. Aqui embaixo está o particular. Então a relação passa a ser vertical. Administração particular. Está vendo aqui onde ela está? Então veja só. Vou dar alguns exemplos de garantias, de prerrogativas, para você entender melhor. Veja, a administração pública, você vai estudar isso depois, né? Ela pode simplesmente formalizar um contrato administrativo com o particular, depois ela pode chegar para o particular e falar o seguinte, eu vou alterar o contrato, viu? Não posso, não aceito alterar o contrato, não. Não, eu vou aumentar. Não posso, já tem outros compromissos. Estou te perguntando se você pode, se eu posso alterar, não. Eu estou te falando que eu vou alterar o contrato em 20%. Eu tinha te contratado para pintar 1 quilômetro de muro, né? De uma escola gigantesca, o muro era gigantesco. 1 quilômetro de muro. Agora, eu vou aumentar em 20%, porque eu medi o muro errado. Na verdade, o muro tem 200 metros a mais. Então, você vai pintar 1 quilômetro e 200 metros. Tá vendo aí? Então, aumentar. E não perguntou ao particular se ele concorda, não. Só alterou e ponto final. Claro, para se manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, ele vai receber proporcionalmente aquele 20% que foi aumentado, que foi elevado no contrato. Beleza? Mas nas relações particulares não existe isso, não. Se eu tiver contratado um pintor para pintar o muro da minha casa, para eu alterar o contrato em 20%, eu tenho que perguntar para ele se ele concorda. Se ele falar assim, infelizmente eu não concordo, vou te entregar o que você contratou comigo. Acabou. Então eu tenho que fazer o quê? Contratar outra pessoa para terminar o serviço que eu pedi. Por quê? Porque ele não é obrigado. Ele é obrigado a seguir o que nós combinamos. A administração tem essas vantagens, essas prerrogativas que a colocam no patamar de superioridade. Isso é consequência do princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado. Ok? E temos um outro princípio, esse é o último princípio, que esse eu vou falar, vai gostar desse princípio. É o princípio da autotutela. O que diz o princípio da autotutela? O princípio da autotutela é aquele que assegura à administração pública a prerrogativa de anular os seus atos administrativos quando ela constatar posteriormente que eles são ilegais. Então se a administração percebeu que editou um ato ilegal, ela mesma pode ir lá e anular aquele ato? Pode. Sem ninguém provocar? Sem ninguém falar nada?
Pode, ela pode agir de ofício. Olha aquele exemplo que eu citei. Acabou que era formado em serviço social, tomou posse e entrou em exercício no cargo de analista processual. A administração percebeu, veio o diretor do Ministério Público, né, o diretor de pessoal, falou, meu Deus, o que nós fizemos? Então ela foi lá e fez o quê? Anulou o ato de nomeação daquele servidor. E ele teve que sair dos quadros da administração. Agora, um detalhe. A anulação de um ato administrativo é de hoje para frente ou é retroativo? Retroativo. Então, a anulação é retroativa. Tá certo? Isso quer dizer que os efeitos de uma anulação são ex tunc. Tunc de tatu, de retroage totalmente. Tunc de totalmente. Então, 6 meses depois, a administração anulou um ato administrativo, né? Só que o efeito é retroativo, ó. Vem até a data da publicação. Vem anulando tudo. Tá certo? Retroativo. Efeito ex tunc. Ah, professor, mas é só a própria administração que pode anular os seus atos ilegais? Não. O judiciário também pode anular atos ilegais da administração pública. Tá certo? De anular atos ilegais, a administração também pode revogar os seus próprios atos. E quando é que ela vai revogar os seus próprios atos? Quando os atos administrativos não forem mais convenientes. Quando eles não forem mais oportunos. Então, lembre-se, somente a própria administração pública é que pode revogar os seus atos administrativos. Porque a revogação está baseada em conveniência e oportunidade. Por exemplo, a administração do MPE concedeu uma licença para um servidor tratar de interesses particulares pelo prazo de 1 ano. Só que 3 meses depois de ter concedido a licença, a administração mudou de ideia, foi lá e revogou a licença que foi concedida. Ela pode fazer isso? Pode. A administração não é obrigada a conceder aquela licença. E da mesma forma, ela pode revogar a licença a qualquer momento. Agora, lembre-se, só a administração que pode fazer isso. Anote aí. O Poder Judiciário jamais pode revogar um ato editado pela administração. Jamais. Pode anular. E olha, revogação tem efeito ex nunc, ou seja, nunca retroage. É de hoje para frente. Então, se foi revogada a licença do servidor hoje, foi concedida a licença de 1 ano, mas 3 meses depois ela foi revogada. É revogada de hoje para frente. Tem como revogar no passado, né? Porque a licença era legal. Então, não tem como mexer no passado. De hoje para frente, ele não está mais de licença. Vai ter que voltar ao trabalho. Então, é ex nunc. Nunca retroage. Ok? Aí, para fechar, eu gostaria de dizer para você o seguinte. Ó, todos os atos da administração pública, sejam eles vinculados, sejam eles discricionários, estão sujeitos ao controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário. Todos. Eu disse controle de legalidade. O que não se permite ao Poder Judiciário é analisar o mérito do ato administrativo. Isso não é possível. Analisar o mérito do ato administrativo, não. Ok? Então, esse poder de autotutela é nada mais nada menos a prerrogativa conferida à administração para anular os seus atos administrativos quando forem legais ou revogá-los quando forem inconvenientes ou inoportunos. Agora, uma dica, e isso vai te ajudar em 50% das questões. Quando você estiver lendo o enunciado da questão, às vezes a FGV coloca o seguinte: Coxinha da Silva, em determinado momento, praticou um ato que posteriormente foi considerado ilegal. Constatando a ilegalidade,
e ciente de seu compromisso com a lei e com a sociedade, Coxinha resolveu revogar esse ato. Peraí, de cara eu já sei, está errado. Porque quando o enunciado fala de ilegalidade, de ato contrário à lei, de vício, isso quer dizer que a consequência é a anulação. Nunca se poderá falar em revogação de um ato que seja ilegal. Então, se você viu alguma referência à ilegalidade, a ato contrário à lei, lembre-se, consequência disso, anulação. A consequência nunca pode ser a revogação. Por quê? Revogação incide sobre ato administrativo válido, editado em conformidade com a lei. Beleza? É isso. Basicamente, o que tínhamos que falar sobre os princípios da administração. Mas eu não acabei, não. Tem mais 5 minutinhos aqui, só para a gente analisar umas questõezinhas. São rapiúde aqui. Olha só, pra vocês entenderem como é que a FGV está cobrando isso aqui. Olha só essa questão número 1. Olha que mamata. Guarda Municipal da Prefeitura de Paulínia. E vou dizer, viu, tem caído com frequência. Princípios administrativos são os postulados fundamentais que conduzem todo modo de agir da administração pública como um todo. O artigo 37 caput da Constituição da República elencou os chamados princípios administrativos expressos, a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos, como, por exemplo, os princípios da... Está te perguntando se você conhece o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a alternativa que nós temos, princípios do LIMP, qual é? Letra A, impessoalidade, eficiência e moralidade. E ponto final. Então, assim, pode parecer uma questãozinha boba, pode parecer uma questãozinha besta, é questão que cai em prova, que você não pode errar, tá certo? Porque você fica na hora tão ansioso, tão ansioso, você bate o olho e fala, meu Deus, será que a FGV mandou uma questão desse nível? Tão fácil assim? Não, deve ter alguma pegadinha. Moço, vai resolver a questão. Se você estudou, não fique procurando pegadinha, não. Vai resolver com o conteúdo que você tem em mente. Você vai acertar. E ponto final. É fácil? É porque é fácil mesmo. Tá certo? Vamos para a questão 2, então. Volte. Questão 2. Questãozinha que caiu no concurso de fiscal de postura da Prefeitura de Niterói agora, bem recente, né? Ao realizar uma diligência fiscalizatória, André, fiscal de postura municipal, lavrou auto de infração em desfavor do cidadão Hamilton, por realizar atividade sem a respectiva licença. Não obstante, lhe tenha sido apresentado o documento necessário. No prazo legal, Hamilton apresentou uma defesa e comprovou que possuía a necessária licença, que foi desconsiderada pelo agente público no momento da fiscalização. Assim sendo, o município concluiu pela procedência da impugnação e declarou a invalidade do auto de infração. O auto de infração foi ilegal. A decisão da municipalidade de revisar o seu próprio ato, por provocação ou até de ofício, né, sem ninguém falar nada, foi baseada no princípio implícito de direito administrativo da revogabilidade. Olha, nunca nem ouvi falar desse princípio da revogabilidade, mas uma coisa eu sei, aqui ele não se encaixa não. Sabe por quê? Porque se o ato é ilegal, se a autuação for ilegal, não há que se falar em revogação, tem que se falar em anulação. Vamos ver a B. Anulação, aí sim, ó. Anulação, que possibilita a administração pública de rever seus próprios atos, revogando os ilegais. As palavras revogação e ilegalidade não andam juntas, tá? São antagônicas. Errado. Conveniência. Errado. Normatividade. Sei nem o que é isso aqui. Letra E. Da autotutela, que possibilita a administração pública de rever seus próprios atos, invalidando os ilegais, sem necessidade de prévia provocação do Poder Judiciário. Letra E, certinho. Beleza? Tá vendo aí, ó?
Isso cai demais em prova, mas demais mesmo. Vamos ver a número 3. Os princípios administrativos implícitos são diretrizes que orientam a administração como regras gerais de proceder, reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência. Nesse contexto, destaca-se o princípio da supremacia do interesse público, segundo o qual os direitos individuais do cidadão, isoladamente considerados, devem prevalecer sobre o interesse da coletividade. Não precisa nem falar, né? Poxa, os direitos isolados do cidadão vão prevalecer perante os interesses da coletividade? É justamente o contrário. O princípio da supremacia coloca os interesses da administração em um patamar de superioridade em relação aos interesses dos particulares. Voltando lá, estou quase finalizando. C. Princípio da B. Princípio da autotutela, segundo a qual a administração pública exerce o controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao poder judiciário. Certinho, né? Acabamos de falar. Tá vendo? Cai demais esse princípio da autotutela. Então, resposta letra B. Vamos ver a letra C. Indisponibilidade, segundo o qual os bens e interesses públicos pertencem à administração pública e a seus agentes, que têm a livre disposição sobre eles. Quem dera, né? Se os bens e interesses públicos pertencessem à minha pessoa. Estava bonito na fita, né? Lógico que não pertence a mim. Eu, como administração pública, sou público, administrador público, eu sou um mero gestor desse patrimônio. Não pertence a mim. Tá certo? Errado. D. Moralidade, segundo o qual os agentes administrativos devem agir com improbidade administrativa. Errado. Eles devem agir com probidade administrativa. Tá certo? Com ética, com justiça. Letra E. Eficiência, segundo o qual os agentes administrativos são obrigados a utilizar uma moderna tecnologia e métodos mais eficazes do que aqueles disponíveis na iniciativa privada. Poxa, pensou? Usar métodos mais eficazes do que aqueles que são utilizados na iniciativa privada. Difícil, né? Porque a iniciativa privada é o supra-sumo da eficiência, né? Não tem como utilizar métodos mais eficientes do que eles. Tem que utilizar os mesmos métodos. Ok? Então a resposta realmente é letra B de bola. Vamos lá. Questão 4. Questão 4 é o seguinte. Maria, não vou nem, só vou ler o enunciado para a gente responder rapidinho. Maria, diretor de determinada creche municipal, recusou o pedido de matrícula de um menor, Caio, de 3 anos, com o argumento de que a criança não tinha idade para ser matriculada. Na semana seguinte, a direção da creche foi modificada, assumindo Fernanda. A nova diretora, argumentando que a Constituição da República estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche pré-escola, às crianças até 5 anos de idade, declarou a invalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula e matriculou Caio na creche. A administração pública é autorizada a rever seus próprios atos, inclusive declarando a nulidade dos ilegais, pelo princípio administrativo da autotutela. Tá vendo aí como é que isso despenca em prova? Então, falou em administração anulando atos ilegais ou revogando atos que não são mais convenientes nem oportunos, falou-se em autotutela. Tá certo? E, por último, a questão, falando rapidinho aqui, porque vocês já estavam com o material em mãos, né? Provavelmente já tinham respondido. E, por último, membros da Comissão Permanente de Licitação de determinado município fraudaram um certame para favorecer uma sociedade empresária cujo sócio administrador é amigo íntimo de um dos membros da citada comissão. No caso em tela, os agentes públicos envolvidos afrontaram diretamente o princípio administrativo expresso no artigo 37 caput da Constituição, que é o princípio da letra E, impessoalidade. Tá vendo aí, ó? O princípio da impessoalidade, como nós vimos, né, é aquele que diz que todos têm que ter tratamento isonômico, igual. Eu não posso me valer do cargo, da função de membro da comissão de licitação para beneficiar os meus amigos e muito menos para prejudicar os meus inimigos. Se eu fizer isso, estarei violando o princípio da... Tá vendo aí? Não é difícil. Não é difícil. É só a gente abordar aquilo que realmente é mais importante, aquilo que é mais
é mais objetivo, e é aquilo que você realmente precisa saber para se dar bem nessa prova do Ministério Público. Tá certo? Então, meu recado era esse. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Espero que possamos nos encontrar em breve no curso, nossos cursos aqui do Ponto dos Concursos. E fico aqui na torcida para que você consiga fazer um planejamento eficiente e eficaz e possa conseguir atingir o seu objetivo. Certo? Bons estudos e até a próxima. Grande abraço. Tchauzinho.